Bom dia a todos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Nosso texto básico dessa manhã, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 19 até o 24. Evangelho de João 4, 19 ao 24. Vamos ler de forma alternada também? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adoração em espírito e em verdade. É o que resume a nossa adoração ao Senhor, né? E o que seria isso? Hoje nós vamos falar sobre culto, especificamente. Como é o culto, e qual é o conceito de culto para os presbiterianos. Nós já falamos um pouco sobre a teologia, falamos sobre marcas distintivas da teologia reformada, falamos sobre 5 pontos do calvinismo. Quem se lembra aí quais são os 5 pontos? Depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada, perseverança dos santos. Isso, pontos essenciais. Agora, um adolescente vai me responder, por que nós somos presbiterianos mesmo? Isso, presbíteros, isso mesmo, por causa do governo dos presbíteros. Ou seja, a igreja elege os presbíteros, o conselho, e esse conselho quem toma as decisões, né? Nós falamos sobre isso na semana passada. Falamos também sobre uma introdução, né? As doutrinas do cristianismo, como pontos de todos os cristãos. Falamos de doutrinas caracteristicamente evangélicas e falamos de doutrinas presbiterianas. Muito bem, hoje vamos falar então sobre o culto. Vou pedir para colocar o slide aí para nós. Vamos lá. O que é culto? Pediu o Davi para ler para nós. E com o movimento da alma humana, o culto é de todo ser, né? Então, não implica apenas movimento do corpo, né? Mas é o movimento da alma, ou seja, todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa vontade, as nossas emoções. O culto é com tudo que somos. Então, esse movimento da alma para Deus, em nome de Jesus Cristo, onde se adora perfeições divinas, exalta-se a bondade de Deus e implora-se bênçãos. Então, culto é isso, é o homem adorando a Deus, o homem exaltando a Deus, o homem reconhecendo a Deus. Qualquer outra coisa que não for esse conceito não é culto. Por exemplo, e se o homem for elogiado, louvado, aí você já descaracteriza o que é culto. O culto não é para o visitante, o culto não é para o membro, né? Quando a gente faz um culto, por exemplo, em ações de graças, é culto a Deus
pela bênção sobre a vida desse irmão, dessa irmã, né? E o culto não é para pessoas, o culto é só para Deus, só Ele é digno de ser adorado, e o culto é só para Ele, né? Mais ninguém entra no culto, né? Nessa ideia de culto. Uma vez eu fui com a mocidade da igreja visitar uma outra igreja, a gente fez um intercâmbio, e era aniversário do pastor, né? Então eles combinaram, deu uma bola para cada um, assim. E aí ia começar o culto, aí a mocidade falou: não, hoje não vai ter culto não, hoje é homenagem para o pastor. Aí sentou o pastor na frente, assim, e ficou sentado, e aí cada um fazia uma homenagem, um falava uma coisa, outro falava outra coisa, outro falava outra coisa. E aí no final, todo mundo soprou o balão e pá, estourou, confete, serpentina, e assim, não foi culto, não foi culto. Porque culto é só para Deus. Uma coisa é a gente homenagear uma pessoa depois do culto, né? Você fazer uma homenagem, dar um presente, honra quem honra, o certo, né? Mas não no momento do culto, porque o culto é para Deus ser louvado, Deus ser exaltado. Só Ele pode ser exaltado no culto, e mais ninguém, né? Então é importante nós temos essa definição em mente. Sabendo disso, tudo que nós falarmos sobre culto, né, também dentro da palavra de Deus, porque Ele mesmo quer um culto de acordo com a vontade dEle. Se o culto é para Ele, o culto não é segundo a minha vontade, e sim segundo a vontade daquele quem é o alvo, objeto do culto. Vamos passar aí? Então, primeiro ponto, só Deus deve ser adorado. Quem pode ler Mateus 4:10? Bem alto para nós. Ao Senhor teu Deus adorarás, Ele só servirás. Só Deus é adorado, mais nenhuma pessoa. Isso daqui nós já entramos então com uma distinção bem clara entre a igreja protestante e a igreja romana, porque na igreja romana homens são adorados. Eles podem até falar: não, mas é uma veneração, não é uma adoração, né? A glória é só para Deus, só lhe deu glória, glória somente a Deus, né? Então nenhum outro é semelhante a Jesus Cristo. O único homem que é adorado é Jesus Cristo, Deus, homem, mais ninguém. Então isso é muito importante. Próximo ponto. Cristo é o único mediador. 1 Timóteo 2,5, o que diz? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só mediador entre Deus e os homens. Só Jesus é o mediador, porque só Ele é Deus homem. Maria jamais poderia ser medianeira, porque ela é só mulher. Ela não tem a condição de ser um mediador entre Deus e os homens, porque ela não é Deus e mulher, né? Ou Deus e da raça humana. Ela é só uma mulher. Então, somente Jesus satisfaz todas as qualidades para ser o mediador. Ele é o homem perfeito, ele é o homem real, é um homem real e ele é um homem ideal, né? Ele não teve pecado nenhum, somente Ele poderia nos substituir, e somente Ele para aguentar a ira de Deus, porque Ele é Deus. Então somente o Deus Filho é o mediador entre Deus e os homens, nenhum outro. E aí, é por isso que o culto é sempre na mediação de Jesus, né? Nós fazemos o culto em nome de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse cultuando a Deus, e pela operação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então esse é um ponto importante quando consideramos o culto. Próximo ponto aí. É aceito quando é feito em espírito e em verdade. Esse nós já lemos, né? Vamos então definir o que é culto em espírito e em verdade.
em espírito é espiritualmente, não de forma material, não de forma física, né? É um culto espiritual, é um culto racional. Romanos capítulo 12 vai falar isso. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, né? Então o culto não é físico, o culto é espiritual. O culto é feito da alma para Deus, né, com todo o entendimento, intelecto, sentimentos, a vontade, né, e isso envolve uma adoração suprassensual. Então não é um movimento do corpo que indica a minha adoração, e sim o meu coração contrito, minha alma disposta a adorar a Deus, a vontade de Deus ser louvado. Então, é necessário que nós entendamos, culto é espiritual, diferente dos cultos pagãos. Os cultos pagãos são cultos sensuais. Nós, na época do Novo Testamento, nós tínhamos as prostitutas cultuais, aqueles cultos que envolviam toda espécie de perversão, onde os movimentos eram exaltados, dança sempre foi sinônimo de culto pagão, danças sensuais, né? E, infelizmente, nos nossos dias, esse tipo de coisa permeou a cultura, né? E aí alguém vem falar, mas por que a gente não dança? Porque, biblicamente, o culto é espiritual, o culto é suprassensual, né? Então, qualquer elemento que me leve à sensualidade corrompe o culto. Eu sei da história de um seminarista, amigo, né? Ele foi participar de um culto lá em Belo Horizonte, não conhecia a igreja, era dia de ceia, seminarista também é crente, tem que ir à igreja, né? E aí foi visitar a igreja lá, e antes da ceia teve uma dança. Ele falou que não aguentou. Ele falou assim, olha, tinha tanta menina bonita dançando, e ele é solteiro. Ele falou assim, não, eu saí, fui embora, falei, não, já pequei, não consegui, né, eu vou tomar ceia agora, e essas danças bonitas aí, né, véu para lá, véu para cá, né, e pior que põe sempre um rapaz no meio para fazer aquele espetáculo, né? E até em igrejas sérias, né, de pastores sérios, como nos Estados Unidos, por exemplo, do Tim Keller, já houve uma vez que antes da ceia teve 3 homens apresentando um balé litúrgico. Imagine, vou botar o Rames, o Kim, o seu Hilário fazer olha, acabou o culto, né? Não vai dar certo, né? Então, esse tipo de coisa não faz parte da adoração ao Senhor. Então, são inovações que o homem tem feito para que, de alguma forma, homens sejam atraídos, mulheres sejam atraídas para a igreja, mas não é assim que nós pregamos a palavra, né? Então, o culto é suprassensual, ou seja, é espiritual. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito, espiritualmente, e em verdade. João 17:17, o que diz? Quem souber de cor pode falar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, culto em espírito e em verdade é um culto feito de forma espiritual, ou seja, não sensual, e de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. Eu não posso fazer um culto que esteja fora das Escrituras, que os princípios não estejam nas Escrituras, né? Então, esse é um ponto muito importante quando nós falamos de culto. Culto em espírito e em verdade, é espiritualmente e de acordo com a palavra. Eu posso achar em algum princípio bíblico para isso que nós estamos fazendo? Não. Então não entra no culto. Por que a gente não tem um momento que levanta todo mundo e vão cumprimentar? Porque não é o momento. Você quer cumprimentar o irmão? Cumprimenta da porta para fora, né?
Mas por que a gente não faz aquele movimento, sai todo mundo dos bancos, né, e não cumprimenta? Porque não é o momento, né? Uma vez já vieram falar comigo, não, pastor, porque eu era de uma igreja que todo mundo cumprimentava na hora do culto. Mas quando saía da igreja, ninguém me falava comigo na rua. Não adianta, né? Não adianta ser simpático na hora do culto e acabou o culto, você não querer saber do irmão, né? Então, o que importa é que este culto e os princípios e tudo que nós fazemos deve ser dentro da palavra de Deus. Deve ter princípios bíblicos. Ah, mas não faz mal se eu fizer isso. Isso não fere, alguém poderia dizer. Mas não é a questão de não fazer mal ou questão de preferência. É questão de verdade. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Então, por mais que eu tenha preferências do que eu possa fazer no culto, o culto não é para mim. Então eu não posso criar um culto segundo a minha vontade. Eu devo prestar um culto segundo a vontade dele, e a vontade dele está revelada. Então nós usamos dos princípios da palavra para prestar o nosso culto, né? Por isso que nós chamamos de princípio regulador do culto. O que é isso? O que está na palavra é o que eu faço, o que não está, eu não faço, né? Isso é bem simples. Já os luteranos e outros gostam do princípio normativo, né? Não, se não está na Bíblia, mas não fere, então pode deixar, né? Mas não é bem assim. Nós pensamos de forma diferente, né? O que está na Bíblia, nós devemos fazer. O que não está, né, e não podemos extrair de princípios bíblicos, nós não fazemos no culto. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilos? Então vamos passar para o próximo ponto. O que é culto em espírito e em verdade mesmo? Quem pegou aí? Quem entendeu? Culto em espírito é o quê? Espiritual, ou seja, não sensual, né? Feito de forma espiritualmente, racional, né? E em verdade, segundo a palavra de Deus. Próximo ponto aí. No culto verdadeiro, o pecado é perdoado e conseguido o favor divino. O que diz o Salmo 32, 1? É por isso que nós temos momento de confissão. Porque todo culto nós lembramos que nós somos pecadores. Então o pecado é perdoado. Próximo ponto. O culto não está subordinado a lugar. Esse é um ponto importante. A mulher samaritana perguntou a Jesus: olha, nós dizemos que é aqui em Samaria, vocês falam que é em Jerusalém. Afinal de contas, onde nós devemos adorar? E aí Jesus diz que não tem a ver mais com local, né? Então, onde o povo de Deus se reúne, ali é feito culto. O que é a igreja? Igreja não são as paredes, né? Aí eu vou para a igreja, né? Mas eu sou a igreja. Igreja somos nós. Então, graças a Deus nós temos um local de culto. E nós chamamos muito bem os fundadores, colocaram de capela, né? Pastor Heber que fala que igreja somos nós. Então tem muita igreja, a gente pensa que igreja é a estrutura física, mas nós somos a igreja, né? Então onde quer que essa igreja se reúna, se é aqui, se é num campo, se é num sítio, se é no centro da cidade, se a igreja está ali reunida, ali é um local de adoração, né? Então nós temos o privilégio de ter um local que foi construído, que foi pensado, mas a adoração não está restrita a lugar. E isso é até para alguns evangélicos, né? Para católicos também. Não, eu tenho que ir à igreja, eu preciso estar na igreja, porque na igreja eu vou receber uma bênção, né? Quando eu entro dentro da igreja, que bom,
estou na igreja, né? Então, é como se o espaço fosse um espaço diferente de todos os outros. É claro que nós consagramos para um uso especial, né? Mas podemos cultuar aqui, podemos cultuar no centro, podemos cultuar no campo, que é o mesmo valor para Deus. Então, Deus não vai valorizar mais se a gente cultuar aqui ou no campo, né? O que importa, o lugar não é a questão é em espírito e em verdade, sim. Isso aí, santo no sentido separado. Mas qualquer lugar que nós estivermos, né, é um lugar de culto. Então, nós não sacralizamos as paredes, né, como se houvesse alguma mágica aqui. Só aqui que nós temos a comunhão com Deus. Não, onde quer que o povo de Deus verdadeiramente se reúna, segundo a palavra, aí Deus é louvado. Isso. Ou seja, qualquer lugar que nós estivermos é um lugar de culto, né? Então, isso é importante nós entendermos, né? Os católicos romanos não entendem assim. Quando eles entram na igreja, é um lugar diferente dos outros, né? Assim como há distinção entre o clero e os outros, né? Assim também a igreja é um lugar mais sagrado de todos, né? E a vida comum não tem nada a ver. Então, é o que nós estamos falando, o culto não está subordinado a lugar. Podemos cultuar a Deus em qualquer lugar, né? Há irmãos nossos que são perseguidos e não têm esse privilégio de ter um espaço como esse para cultuar. O que eles fazem? Eles se reúnem nos cemitérios, ou em cavernas, ou em lugares estratégicos, e lá estão adorando a Deus. Então, Deus aceita o culto tanto deles como o nosso, da mesma forma. Sim, minha irmã. Joia. Sim. Boa pergunta, minha irmã. Numa igreja reformada, nós temos 3 móveis que caracterizam a igreja. Se você chega numa igreja contemporânea, a primeira coisa que você vê é um palco, né? Igreja contemporânea, assim, é palco. Sempre quando você chega num lugar, tem um palco, logo vem a ideia, vai vir um show. Então, essa é a primeira questão. A gente chega aqui na igreja, não tem palco, porque aqui não é palco, aqui é a frente da igreja. Você não vê um palco aqui armado, montado. Você não vê, você vê a primeira coisa central é o quê? Púlpito. Por quê? Porque a pregação da palavra é um ponto essencial da nossa igreja. Então, é por isso que o púlpito fica no meio, né? Púlpito no meio, ou seja, centralidade da palavra. A mesa por conta da comunhão, da ceia. E a pia batismal por conta do batismo, né? Então, nós temos 3 móveis, né? Aqui está faltando a pia batismal, mas depois a gente conversa, né? O pastor Digé vai vir e falar a mesma coisa. Aqui tem 3 móveis que caracterizam igreja reformada. Quando você entra, você de cara vê o púlpito, a mesa e a pia batismal. Esta é uma igreja que valoriza a palavra e os sacramentos. Então, nas igrejas reformadas é assim. Então, e isso remonta à palavra de Deus, né? Agora, se você chega numa igreja, você já vê o palco, você já sabe que ali o que vai ter, né? Qual é a ênfase dali. Chega numa igreja e a parede é preta, você já sabe que a ênfase é outra coisa. Por que paredes pretas e sem luz? Não é porque vai ter um slide igual hoje, não. É porque
criar um ambiente de show, um ambiente de casa noturna. Aqui um jovem está andando pela vida e fala assim: o que é isso? Né? Ele entra e fala assim: é igual na boate. E aí, quem sabe ele não seja atraído por uma coisa assim, fala assim: não, eu vou ficar, né? Porque a música é igual, né? A turma é igual, o que acontece é igual, então eu vou ficar. Então é um método carnal para atrair pessoas carnais. Muitas pessoas, né, e esses lugares estão cheios, tem filas para entrar, né, mas a palavra de Deus não é valorizada, né, e isso nós sabemos. Sim, assim, a cruz vazia, né, a cruz vazia representa, é um marco histórico para nós, né, antes da crucificação, depois da crucificação, antes da plenitude dos tempos e depois, ou seja, nós somos salvos pela graça. Então, para nós a cruz sempre lembra o sacrifício de Cristo, né? O que Cristo fez e principalmente a ressurreição. Jesus não está pendurado na cruz. Nós não temos a cruz que era um símbolo de maldição, para nós se tornou uma bênção. Porque Jesus não está mais na cruz, Ele passou pela cruz e saiu de lá. É por isso que você pode até ter uma cruz, mas sem Jesus lá, Ele não está mais lá, né? Então a cruz vazia, ou seja, a cruz sem Jesus, é um dos símbolos do protestantismo. Nós cremos que Cristo morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. A cruz está vazia, né? Até, eu acho que foi Lutero quem disse que a manjedoura está vazia, né? A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado, né? O trono está ocupado por Jesus. Então isso nós cremos, né? A cruz está vazia, mas o trono é que está ocupado. Então a cruz representa o símbolo da nossa salvação, né? É um símbolo do que Cristo fez por nós. E aí é um símbolo distintivo, né? Cruz vazia, sem Jesus. Cruz com Jesus não é cruz protestante, né? Ok, minha irmã? Consegui responder? Que bom. Então, é interessante pensar nisso numa igreja reformada, né? Móveis que caracterizam o que nós vamos fazer. Então, se você chega de cara, você vê o púlpito, é uma igreja que vai pregar a palavra. Próximo ponto. Dos 7 dias da semana, um deve ser para o descanso, é o dia do Senhor, né? Então, esse mandamento não foi abolido. Apesar de nós e a nossa cultura se esquecer muitas vezes do dia do Senhor, o dia do Senhor continua sendo válido, porque Deus é quem instituiu que nós devêssemos guardar o dia de descanso, que sábado significa descanso, e até a ressurreição de Cristo era guardado o 7º dia. A partir da ressurreição de Cristo, os cristãos se reuniam no domingo, os cristãos cultuavam no domingo, as ofertas eram realizadas no domingo. O povo de Deus, a partir da ressurreição, passou a guardar o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, né? Então, esse mandamento não passou. Esse é um mandamento que permanece para os nossos dias. O problema não está no mandamento, está em nós, né? Então, às vezes nós queremos tentar mudar de alguma forma, argumentar, mas o mandamento é bíblico, né? O mandamento é de Deus. E nós é que devemos mudar, né, para atender a esse mandamento. Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Tranquilo, né? Cada princípio desse também dá uma aula, né? Então, nós estamos passando por cima, né, do sistema presbiteriano. É um estudo mais geral, mas só do 4º mandamento nós precisamos ver muita coisa, né? E sobre cada um dos mandamentos. Vamos prosseguir? Os princípios do culto estão na Bíblia. Nós já falamos. Próximo ponto. Sendo Deus soberano e único, qualquer idolatria é proibida.
o que é idolatria? Quem pode definir para mim? Idolatria. Culto a um falso Deus. Joia. Mais alguma? Algo que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Cultuar a ídolos. E se eu disser para vocês que idolatria é qualquer coisa que nós coloquemos acima ou ao lado de Deus, né? Por exemplo, eu cultuo a Deus, né? Mas eu preciso participar das 7 semanas, e aí eu vou ganhar uma trombeta da fé para soprar e derrubar as muralhas da minha vida, né? Isso é idolatria e isso é feitiçaria. Porque o que é feitiçaria na Bíblia? É atribuir poder a objetos. E há muita gente assim, isso é idolatria. Só Deus basta. Então nós falamos sobre lugar, né? Há pessoas que acham que tem que orar no monte. Não, eu preciso ir no monte, porque Jesus ia para o monte. Mas por que Jesus ia para o monte? Eu preciso orar de madrugada, porque Jesus orava de madrugada. Mas por que Jesus orava de madrugada? Ele ia para o monte porque ele queria sossego. Ele não tinha sossego de dia. Muita gente atrás dele. Ele ia para o monte porque ele queria ficar a sós com Deus. De madrugada, porque é o único tempo que ele tinha, né? Então, se você estiver no seu quarto, a sós com Deus, meio-dia, a sua oração vale tanto quanto da meia-noite. Então, não pense que se eu orar 2 horas da manhã, né, eu vou estar, agora a linha vai estar mais tranquila, né? Igual na internet antigamente, você ia conectar a internet, né, de escada e fazer aquele barulho, né? Não, à noite que é bom, porque à noite fica mais tranquilo para conectar, né? Então, oração não é assim, irmão. Você pode orar qualquer hora do dia e a linha está sempre disponível, sem interrupção. Então não existe lugar mais santo para você orar e não existe horário. Qualquer horário é horário, né? Então Jesus orava de madrugada por quê? Porque queria sossego, né? No monte também. Então esse misticismo sobre monte, esse tipo de coisa não é bíblico, né? Então, eu preciso ir à igreja para orar. Você pode orar em casa também. Então, isso é importante nós falarmos, né? Que não importa o lugar onde nós orarmos, Deus escuta as orações. E não importa a pessoa também, porque nós temos esse ranço do catolicismo de que há um sacerdote, e o sacerdote é o pastor, né? Então, eu vou pedir para o pastor orar como se a oração do pastor fosse de melhor qualidade que dos outros, né? A minha oração e qualquer oração dos irmãos tem o mesmo peso, né? Não é porque eu sou pastor que a minha oração vale mais, né? Como falam, né? Não, porque o senhor é pastor, o senhor está aí, mas... Não, eu tenho que estar assim com Deus porque eu sou crente, em primeiro lugar, né? Depois eu sou pastor, em primeiro eu sou crente. Então, eu preciso de comunhão com Deus porque eu sou crente, eu tenho que ser crente primeiro. Mas a minha oração e a sua oração têm o mesmo peso, né? Então, você não precisa que o pastor faça a oração para que a sua oração seja atendida. Você pode orar diretamente. Eu não sou seu mediador é Jesus Cristo, né? Você ora diretamente, Ele atende as suas orações. Que bênção, né? E é claro, quando você pede o pastor, a igreja para orar, nós estamos reconhecendo a nossa necessidade, a nossa dependência de Deus. Quando Deus responde a oração, nós estamos vendo que Deus é glorificado no nosso meio, a glória para Ele. Então, esses são pontos importantes quando falamos de oração, né? Então, a sua oração é atendida da mesma forma que a oração do pastor. Você pode orar, né? E Deus escuta a sua oração. Porque em algumas igrejas tem até a famosa irmãzinha de oração, né? Não, eu vou lá na casa da irmã, é como se fosse uma benzedeira gospel.
E aí a irmã de oração, né, chega lá e recebe a oração da irmã, ou seja, né, em algumas igrejas é assim, tem uma pessoa específica que é a pessoa da oração. Irmãos, eu que tenho que buscar, né? A oração mostra isso, que eu que preciso ser dependente de Deus. Então, façamos isso, sejamos dependentes do Senhor, né? Ok, irmãos, alguma dúvida? Sim. Tiago 5,14 fala: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros e eles façam oração. E, como papel comunitário, né, fala de várias coisas da igreja ali. E os presbíteros são a liderança da igreja, né? Então, chame os presbíteros, e até a questão da unção com óleo, né? Alguns falavam que era uma questão sacramental, né, porque o óleo é símbolo do Espírito e tal, mas eu sou da opinião do óleo medicinal, porque o óleo também era usado como essa questão medicinal, prensar as feridas com óleo e tal. Então, óleo como se fosse um remédio. Então, nós temos dois princípios aí: tome o remédio, mas faça oração, né? Porque o remédio tem a sua eficácia. Agora, mas eu dependo de Deus. Apesar de ter o remédio, eu sei que depende de Deus, né? E os presbíteros é a liderança da igreja, né? Então, está alguém alegre, cante louvores, né? Está alguém... E ali fala sobre a confissão de pecados, porque pode ser que algumas enfermidades são psicossomáticas, né? Então, são coisas da mente que enfermam o corpo. Na confissão de pecados perante os presbíteros, há cura, né? Então, às vezes é alguma coisa que a pessoa está fazendo mesmo que está deixando ela assim, né? Nós temos vários pecados que podem levar à enfermidade, né? E aí, quando os presbíteros são chamados e oram, e essa pessoa confessa os seus pecados também, né, claro, a Deus, mas tem alguém para compartilhar, é um momento de cura, né? Então é nesse sentido também, né, de confissão, de restauração, né, de perdão. E ali diz que quem confessa os seus pecados multidões, né, de pecados são cobertas. Vamos dar uma lida no texto? O que diz? Olha só, Tiago 5. Tiago 5, a partir do 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não caíres em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, aqui são os princípios que nós estamos falando, né? Olha o 17, ele vai falar o que aconteceu. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. E aí, no 19, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador de seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, como é importante você tratar com a verdade aqueles que precisam, né? E a verdade é uma bênção tanto para você quanto para o outro, né? Quando você se envolve na igreja, você está também trabalhando os seus pecados, porque enquanto você está servindo, você está pecando menos. Então esse é um texto importante, que fala de várias coisas,
na comunidade da fé. Sim, sim. No 16, ele fala: confessai vós os vossos pecados uns aos outros. Uhum, Aí que eu acho que entra a confusão. uhum, Acho que se você confessar e você vai, esse irmão vai te perdoar os pecados. não, E aí é isso. onde entra, olha como ele fala depois, muito pode ser verificado essa estrutura do Cristo. Quer Isso. dizer, ele vai compartilhar com você, pedir a Deus conjuntamente com você pelo perdão. Não que ele vai perdoar os seus pecados. Né? E aí acho que onde entra aquele erro do confessionário, onde uma pessoa igual a gente, mesmo sendo ungido por Deus, por eles, na igreja, fala: eu vou perdoar através da penitência física. Isso. Acho que aí isso esclarece tudo, né? Mas acho que isso também confunde muita gente, né? É verdade. E eu não preciso de um sacerdote para me confessar, porque é justamente isso. Eu posso confessar com qualquer um, né? Eu posso contar o que eu estou passando, e a igreja é isso, para que um dê suporte ao outro, né? Tem uma história de um pastor, presbítero, um conselho, foi visitar um determinado irmão, e ele estava sofrendo com depressão profunda, né? Aí, conversa vai, conversa vem, ele começou a chorar, diz que o irmão começou a chorar e tal. Não, meu irmão, pode falar aqui, nós estamos aqui para orar por você, se quiser falar alguma coisa. Ele falou: olha, a verdade é que eu tenho 2 famílias. Essa minha esposa é essa, mas eu tenho uma outra família, e a família número 2, ou seja, ele tinha uma outra esposa numa outra cidade, filhos. Então, aquilo ali ele vivia a vida dupla. Ele tinha a família dele na cidade dele, e em outra cidade que ele trabalhava pertinho da região ali, tinha outra família. E aí ele começou a tremer, chorou e confessou, e foi um problemão, né? Mas isso trouxe cura, né? Então, existem alguns pecados que, é claro, é psicossomático. Uma hora, se você for crente, você não vai ficar no pecado, né? Então, foi isso que aconteceu com um camarada, né? Então, assim também, a importância, né, de nós estarmos sempre confessando os pecados e nunca abrigando no nosso coração, porque começa com pensamentos, né, depois vai para ações práticas, até imagine, anos escondendo uma coisa dessas, mas uma hora também vem à tona, né? Então, são coisas que são pecados que podem enfermar até o corpo, né? Vem da mente, mas trazem consequências aí para a vida. Próximo ponto: não pode haver mediador além de Jesus Cristo. Já falamos. Próximo: os ministros não são sacerdotes, mas líderes e ministros do culto, né? Então, isso é importante. O que significa a palavra ministro? Quem sabe aí? Eu ouvi alguém falar. Servo. Pronto. Então, nós temos ministros do Supremo Tribunal. Eles são servos, né? Deveriam ser, né? Mas a palavra ministro é exatamente isso, servos. Então, quem são os ministros na igreja? Todos os membros são ministros. Nem todos os membros são ministros da palavra, mas todos os membros são ministros, né? Todos podem falar da palavra. Mas aquele servo que trabalha mais específico com a palavra, ordenado é o pastor, né? Ministro da palavra e dos sacramentos, ou seja, é aquele homem consagrado, separado, ordenado para a função da palavra e dos sacramentos. Mas na igreja todos são ministros, porque todos têm dons, né? Então, essa questão de não, só o pastor é ministro. Não, nós temos muitos ministros aqui, né?
servas de Deus, que com os seus dons trabalham no corpo de Cristo. Ok? Então, você também é um ministro. Viu? Quando fala, quem é o ministro da sua igreja? O ministro da palavra é o pastor. Mas eu sou ministro também. É mesmo ser ministro? Ministro é servo. Aí você fala, sou ministro. Também sou ministro. Né? Próximo ponto aí. Só Deus tem poder para perdoar pecados. Como nós estávamos tratando. Né? Só Deus pode fazer isso. Próximo ponto. O culto verdadeiro pode ser realizado em qualquer lugar. Já falamos. O caminho para o favor divino é do arrependimento. Né? Então, ninguém que chegue diante de Deus altivo espere receber alguma coisa. Pelo contrário, espere receber punição. Né? Diante de Deus vou vir, não, mas porque eu sou seu filho, eu mereço. Você não sabe quem é você nem quem é Deus. Então, se alguém vier diante de Deus nessa atitude, não pense receber nada de Deus. Mas aqueles quebrantados, contritos, humildes, esses sim, esperem receber o favor do Senhor. Esses receberão. A lei do descanso em dia dedicado ao culto não foi abolida. E aí nós temos pontos importantes, por exemplo. O horário é nós que determinamos. Né? Se o conselho decidir, não, nós vamos reunir domingo às 10 e domingo às 18. Isso aí é uma circunstância de culto. Existem princípios que são irrevogáveis. Né? Qual o princípio? Cultuar no dia do Senhor. Esse é o princípio. Mas o horário, cada igreja pode marcar o seu horário, sem problema. Então, o horário não é sacralizado, a gente pode ver o horário, né? Mas existem coisas como, por exemplo, a pregação da palavra é essencial no culto público. Então, no culto nós não podemos abrir mão de certas coisas. A palavra é lida, a palavra é pregada, a palavra é cantada, a palavra é ouvida e a palavra é vivida. Né? Então, tudo que nós fazemos, por isso que o púlpito está no meio, né? Porque tudo gira em torno da palavra. As orações são orações que nós aprendemos por causa da palavra. E por aí vai. Né? Então, esse é um princípio fundamental. Outro princípio fundamental é a questão da santidade. Né? Nós cultuamos a Deus, mas com o nosso coração santificado. Então, eu chego aqui no domingo, tenho que chegar aqui no domingo com o resultado do culto da semana. Nós temos 3 tipos de culto, né? O culto público, culto doméstico ou familiar e o culto individual, né? O culto da vida, né? Culto da vida, tudo é culto, né? Há momentos específicos de culto, que é o culto público, o culto doméstico e o culto privado, sua devoção a Deus, né? Então, nesses momentos, nós entregamos no domingo. O domingo é o resultado do culto da semana. Então, quando é que você começa a se preparar para o culto? Não é às 8 horas da manhã no domingo. Né? Você começa a se preparar para o culto a partir do momento que termina o culto. Porque termina o culto, já começa o outro. Né? Quer dizer, já continua o outro nunca termina. Culto da vida. E aí, no próximo domingo, você entrega esse culto da semana. Então, é de culto em culto que nós vivemos. Vivemos uma vida de culto e nós prestamos culto a Deus. Sim. Uhum. A escola dominical é mais um momento de instrução, né? Sem tantos cânticos. Né? Então, é um momento de instrução maior, seria isso, o maior período de tempo para aulas. E aí, na escola dominical, nós dividimos em classes, né? Diferentes, pode ser classe de adolescentes, os novos,
numa classe específica, crianças, berçário, isso na escola dominical. Ou seja, são classes onde aprendemos a palavra. O culto é diferente, porque o culto tem todas as classes, né? O culto é para todas as faixas etárias, é para todo o povo de Deus. Todo o povo adora, o pai, a mãe, o filho, a criança, o bebê, né? Todo o povo está junto no culto, e ali nós somos levados a uma instrução da palavra, e não há momento para pergunta, né? Porque é um culto dirigido a Deus. Então nós não temos perguntas no culto, como na escola dominical, por exemplo. E aí a gente segue uma liturgia. A nossa liturgia, foi bom a sua pergunta, é baseada na visão de Isaías também, né? Vários princípios da Bíblia, mas a visão de Isaías, abra aí sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Olha só como que nós temos aqui os elementos do culto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Qual o primeiro elemento da liturgia do nosso culto? Adoração. Então, qual foi o primeiro elemento nessa visão de Isaías? Adoração. Ele viu a Deus, ele teve essa visão da glória de Deus, da santidade de Deus, dos atributos de Deus, né? E é isso que aconteceu. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí vem o segundo momento. Quando nós contemplamos a Deus, a sua glória, olha só no segundo momento. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, qual é o segundo momento de culto que nós temos? Confissão. Por quê? Porque diante da glória de Deus, diante de quem Deus é, só resta para nós compararmos conosco, né? E a gente fala: Senhor, eu sou pecador, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, mas eu sou pecador, ai de mim, né? Como é que eu cultuo esse Deus? Aí olha só no 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Por isso que nós temos depois da confissão o quê? A gratidão. Por que nós somos gratos? Porque Ele perdoou os nossos pecados, né? Então, podemos cultuar esse Deus, né? O terceiro ato. E depois o que acontece? Depois disso, o que diz aí? Ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós, né? Então, qual é o momento que nós ouvimos a voz do Senhor no culto? A pregação da palavra, né? Alguém disse que a Bíblia é a vox Dei, ou seja, é a voz de Deus. Quando o pregador, independente de quem seja, fala de acordo com a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, nós estamos ouvindo ali a voz de Deus, né? Então, se o que está sendo anunciado é a verdade de Deus. Isso é sério para mim, né? Não é qualquer coisa, não é qualquer mensagem, não é qualquer discurso que eu escuto no domingo à noite. É a voz de Deus por meio de um sermão. Então o Espírito Santo trabalha na minha vida pela pregação, né? Então, se o pastor está dentro da palavra, ele não está floreando, não inventou moda, mas ele está pregando a palavra como se a voz de Deus mesmo estivesse sendo anunciada, né? E depois disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9, então disse ele: vai e diz ao povo. E
por aí vai, né? Então, depois do culto, nós temos o envio, ou seja, você termina o culto disposto a praticar e a receber e a crer em tudo aquilo que você ouviu, né? Por isso que o culto termina, mas o culto continua. Então, é o último ato do culto, né? O término aí, o culto da vida. Entenderam, irmãos? São princípios, né, baseados na visão de Isaías, que regem, por exemplo, o diretório de Westminster. Nós temos os símbolos de fé, nossa igreja, e o diretório de Westminster, vocês podem encontrar na internet. Alguém me cobre aí, vou colocar no grupo da igreja. Trata sobre especificamente princípios para o culto, né? Então nós temos os símbolos de fé, o breve catecismo, o catecismo maior, a confissão de fé, o diretório de culto também faz parte, né? Foi criado pelos puritanos, né? Assim como a confissão de fé, com princípios do culto. Fala até em cantar, né? Quando você cantar, diz lá, você tem que cantar com vigor, né? E quando toca o hino do seu time, você fica animado, né? É um hino do meu time. Mas e o hino para o Senhor? Tem que ser com vigor, com vontade, né? Com entusiasmo. Ou seja, até no cantar ele traz regrinhas ali, ó, cante em alto bom som, com alegria e tal. Não, mas isso aí é questão de prática, treino, né? Por aí vai. Então nós temos princípios, né, que descrevem a nossa liturgia. Calvino, por exemplo, ele começava com a confissão. Tinha a confissão, depois adoração, depois intercessão, né? Então, esses são princípios, né? Nós não engessamos a liturgia falando assim, não, é só assim que é culto. Não, segundo o diretório de Westminster, é assim, né? Adoração, confissão, gratidão, edificação. Mas, se não fere, né? Se são dentro dos princípios da Bíblia, eu posso ter uma ordem de culto, né, diferente, que não vai ter problemas, né? Não vai ter problema. Mas dentro disso aqui que nós falamos, com esses elementos, são elementos essenciais. Então, tem coisas que não pode faltar. Por exemplo, orações, leitura da Bíblia, pregação, ofertas. Então, são elementos de culto, né? A ministração dos sacramentos faz parte do culto. Agora, outras coisas não são elementos de culto, né? Elementos essenciais, como tem gente que fala, movimentação, né? A igreja do fulano é avivada porque todo mundo bate palma, porque todo mundo levanta a mão. Isso daí não é elemento de culto, né? Isso aí é inovação, né? Culto team. Eu cheguei numa igreja uma vez para pregar e descobri que os adolescentes até 16 anos saíram para a salinha. Eu falei, não, aí vocês estão de brincadeira, né? Até 16 anos? Não. É a mesma coisa, né? Tira as crianças e lá come pipoca, toma guaraná, assiste desenho. Aí depois, quando chega com uns 12 anos, não, agora tem que escutar o pastor. Puxa vida, era tão bom, né? Comer pipoca, tomar guaraná, assistir desenho. E agora, fazer brincadeira, agora tem que assistir pastor, né? Então nós temos que pensar sobre isso, né? Por isso que o culto da família é o culto bíblico, né? O culto da família. Na Bíblia não tem distinção para isso, né? Então é necessário nós pensemos, né, e pratiquemos o que a palavra de Deus, os princípios que a palavra nos traz. Ok, irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta?
A questão da periodicidade. Igual tríplice amém. Tem uma que a gente engasga. Tríplice, né? Periodicidade, isso mesmo. Da celebração da ceia. Isso é definido, não pode ser definido pelo conselho, né? Algumas igrejas, por exemplo, na Escócia, nos Estados Unidos, é uma vez por ano. Tem igreja que é uma vez por semestre, né? Nós resolvemos, e é uma questão mais tradicional, né, de ser todo mês, mas poderia ser todo domingo, né? Não haveria problema com relação a isso. Com relação ao culto, também as igrejas reformadas sempre têm culto de manhã, às vezes culto à noite. É algo que nós podemos conversar, né, para frente, quem sabe. A gente teria cultos com a dominical, né? Quanto mais melhor, né? Então, vamos pensar para frente aí. Né? Mas não há nada que atrapalhe ter um culto, 2 cultos. Por exemplo, em algumas igrejas é só de manhã também, principalmente nos Estados Unidos, né? Começa de manhã e não tem nada à noite, né? Outras igrejas é só à noite, né? Tem igreja mas é interessante você louvar a Deus de manhã e à noite no dia do Senhor, né? Porque acaba que todo dia é envolvido em atividades de adoração. Você está de manhã e você está à noite, né? A primeira coisa que você faz é a última coisa que você faz. Então, acaba que fica uma janela boa aí, né, de lembrança da adoração. Sim.
Isso mesmo. Sim, Ruda. Tudo isso eu concordo plenamente, né? Mas a minha preocupação muda. Como o senhor falou, né? Ela remete à ressurreição. Então, o texto de Colossenses, né? O padrão é bem alto. No culto da minha vida, ela inicia aqui, continua amanhã, depois, todo segundo, né? E a palavra de Deus em Colossenses diz, né? Se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscar as coisas lá no alto. Essa é a parte mais difícil para mim, porque se eu tiver humildade, eu conseguir me esvaziar de mim própria, eu vou confessar ao meu irmão o meu pecado. Senão, eu não faço isso. Eu continuo no meu pecado. Eu preciso ter humildade. Eu preciso ter. Eu estou falando Ruda. Eu estou com um sistema reformado totalmente e não mudarei jamais. Mas essa parte que eu acho mais difícil para nós é nós nos dobrarmos diante de tudo isso, já que nós temos oferecido um culto com todos esses aspectos de um sistema excelente. Agora, onde eu falo? Eu falo em continuar buscando isso na minha vida diariamente e dizer ao Senhor, Senhor, eu quero esse padrão que eu já fui ressuscitada em Cristo. Eu ressuscitado em Cristo, eu preciso buscar as coisas lá do alto, apesar das coisas que estão aqui embaixo, prendendo a minha atenção. Porque, pensando lá nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Isso é o difícil para nós, e para isso realmente nós precisamos nos santificar diariamente diante do Senhor. E dizer, Senhor, ai de mim, sou homem de lábios impuros, minhas atitudes são impuras. E aí é isso que eu oro diariamente, pedindo ao Senhor, Senhor, dá-me a graça de viver realmente aquilo que a tua palavra determina. Porque nós temos uma ordem de culto, nós temos o perdão dos pecados, nós temos o ensino da palavra, mas eu quero buscar isso para a minha vida, até onde eu estou querendo praticar tudo isso. Claro, isso vai trazer paz na minha vida, vai trazer, não vou continuar guerreando em muitos aspectos com Deus, né? Fala, Senhor, eu me rendo aos teus pés, e eu quero esse padrão. E já temos a igreja reformada, a nossa igreja que oferece tudo isso para nós, seja um culto de manhã, seja um culto à noite, seja um culto em qualquer um. O culto da minha vida é muito essencial. E esse é o desafio nosso, né? De cada cristão, né? O desafio nosso. E esses momentos especiais de culto, né? O culto da vida que culmina num culto comunitário, né? Porque na época da pandemia o culto comunitário foi desvalorizado, né? E alguns colegas de ministério, inclusive, não queriam retornar para igrejas, né? A gente sabe de igrejas que fecharam, infelizmente, por conta da pandemia. Mas o culto comunitário é uma ordem, né? Então, eu não comparecer no dia do Senhor com os meus irmãos, né? Não, mas eu estou vivendo o meu culto da vida. Só que esse culto da vida culmina numa reunião com o povo de Deus, né? E é necessário que esse povo de Deus esteja reunido, porque se não tiver o culto público, o meu culto da vida também vai ser prejudicado, né? Porque não consigo ser crente sem vocês. Vocês não conseguem ser crentes sem nós, né? Todos nós. Então, essa reunião aqui é fundamental. Eu não falei, mas não existe culto online. Não, eu estou de culto online. Você não está de culto online, você está assistindo os irmãos cultuando. Você está cultuando na sua casa, pode cultuar na sua casa, mas culto é a comunidade reunida. Não existe ceia online,
né? Não existe batismo online, né? Na pandemia foi o cúmulo, né? E um camarada ia ser batizado, e o pastor, hoje vai ser o batismo coletivo. Aí botou um telão, né, no Zoom, cheio de câmerazinha, cada um com um balde. E aí na hora, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Agora o batismo, cada um tinha que ter uma piscina, então, da era batista, ainda. Então não existe esse tipo de coisa, né? Então o culto público para nós é fundamental. Não existe igreja sem culto público, né? E é claro, não vai existir igreja sem um culto da vida, né? Então, o culto da vida é viver para Deus, mas o culto público também não pode ser desvalorizado, né? Sempre lembrar que fomos criados para isso. E aqui o momento é o ápice da semana, né? O momento mais importante, onde todo o povo está junto, confessa a Deus os seus pecados, serve uns aos outros, né? Suporta uns aos outros, dá suporte, né? Então esse é um momento muito importante. Então, culto é culto, né? Reunião é diferente. Vamos fazer uma reunião dos casais, uma reunião. Vamos fazer uma reunião dos jovens, uma reunião. Mas o culto tem elementos essenciais: a palavra, cânticos, né? Orações, exposição da palavra, bênção, né? Então, culto é culto, não tem diferença. Mas existem reuniões que não necessariamente você não precisa cantar, né? Até a música não é essencial, porque existem irmãos nossos que não têm o privilégio de cantar, porque se alguém escutar eles cantando, eles são mortos, né? Então existe culto sem música. Isso choca, né? Não, culto sem música existe, porque há irmãos nossos que não têm o privilégio de cantar, de entoar louvores, né, em alto e bom som, mas Deus aceita o culto da mesma maneira, mesmo sem cânticos, né? Eles louvam com as orações, eles louvam silentes, eles louvam com orações assim, culto bem baixinho, né? Mas Deus é glorificado também, né? Ok, irmãos, eu acho que já deu a hora. Que horas são aí? 10h24, né? Na semana que vem nós vamos ainda continuar o nosso estudo, mas eu quero que vocês leiam aí em casa, na página 69 desse livrinho aqui, é o capítulo 21 da Confissão de Fé, capítulo 21, do culto religioso e do domingo. Então leiam aí e vocês vão ver tudo que nós falamos hoje, a partir da página 69, falado sobre o culto. Então, tarefa para casa, ler o capítulo 21 da Confissão de Fé, e quem tiver dúvidas pode mandar dúvida para mim e a gente responde. Ok, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus.